Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Papo de Genética. O podcast que vem trazer a genética, conhecimentos científicos de uma forma descomplicada e simples para vocês. E nesse episódio, seguindo, né, uma trilha que vem, né, de uma série, né? Então vocês, se alguém perdeu um episódio, volte aí no canal e consulte os episódios anteriores, né, que estarão disponíveis via YouTube, via Spotify, porque o assunto de hoje é sobre terapias, né? Quais são as ferramentas, né, terapêuticas que existem, né, atualmente para essas pessoas raras, né? Então, pessoas que são portadoras de doenças raras. É, lembrando vocês, né, que esse podcast, né, esse Papo de Genética, é uma idealização da Unifamílias Raras e da Liga Acadêmica de Genética Médica, numa parceria que vem, né, desmistificar, né, algumas informações que não têm base científica e aproximar vocês de pesquisadores aqui da Universidade Federal de Uberlândia, de alunos de graduação, trazendo conhecimento deles para auxiliar pacientes com doenças raras. Então, não esqueça de compartilhar esse conteúdo com outras pessoas que podem ser beneficiadas por eles, curtir, né, todo esse material e ajudar nessa divulgação desse conhecimento para todas essas famílias e para a sociedade de uma forma geral, né? Nós sabemos que o conhecimento pode salvar vidas e é o nosso intuito aqui nesse episódio também. Então, para falar desse assunto, continuando essa linha trajetória, né, de raciocínio nesse podcast, hoje, né, eu estou aqui com duas pessoas que nós vamos bater um papo e falar sobre terapias no contexto de doenças raras. Eu queria que vocês se apresentassem, por favor. Eu sou a Natácia, sou bióloga, sou doutora em biologia molecular. Sou também uma pessoa rara, sou servidora na Universidade Federal de Uberlândia. Sou colaboradora da LAGEM. É um prazer estar aqui, falar sobre terapias para pessoas com doenças genéticas, pessoas com doenças raras, e que a gente possa discutir um pouquinho, desmistificar, né, e trazer um pouco, ao mesmo tempo de colocar um pouquinho o pé no chão, colocar também esperança, né, na mente das pessoas, nas famílias que estão sofrendo e principalmente levar bastante informação, informação séria, informação responsável, armando essas pessoas com bastante informação para que elas sejam capazes de tomar decisões muito boas para suas famílias, para os seus entes queridos que têm doenças raras. Oi, oi, eu sou a Camila, eu sou estudante de biologia na Universidade Federal de Uberlândia e também sou membro da LAGEM, da Liga Acadêmica de Genética Médica, e vai ser um prazer conversar com vocês um pouquinho sobre isso. É um assunto importante e tem muito a ser evoluído ainda, mas a gente tem que começar Uhum. dando os primeiros passos, né? Isso. Então, Camila, Natácia, sejam bem-vindas, Obrigada. né, ao podcast Papo de Genética. Agradeço a presença de vocês, a disponibilidade, né, em nome da ONG Famílias Raras e da LAGEM UF, tá bom? Obrigada. Então, nosso assunto aqui hoje é sobre terapias, né, e como elas auxiliam essas pessoas, melhorando a qualidade de vida, minimizando esses sintomas. E para a gente falar disso, né, é importante nós falarmos de terapia gênica, Uhum. né? Muito se tem falado, né? Se a gente, né, for constar a mídia, né, jornais, diferentes, né, regiões, é um assunto que está em alta, né? Nós vemos testemunhos, né, de pessoas se beneficiando dessa ferramenta, é, e da complexidade, né, dessa ferramenta, e pelo que me parece, é o que existe mais próximo para a cura de alguns desses pacientes. Então, eu queria que a gente começasse esse episódio sobre, né, a gente não vai se ater só à terapia gênica, mas mostrando, né, a importância dessas ferramentas, exemplificando isso com a terapia gênica, porque ela pode realmente mudar a vida dessas pessoas. Então, o que seria essa terapia gênica? Então, falando sobre terapia gênica, é importante falar que dentro de um espectro de complexidade, hoje
seria a coisa mais complexa que a gente tem em termos de terapia para qualquer tipo de doença, não só para doenças raras, né? Então, quando a gente fala terapia gênica, realmente, vamos dizer assim, hoje seria o ápice do que a gente tem. Eu não gosto muito de falar que é o ápice da medicina, Uhum. porque essas ferramentas, elas são desenvolvidas pelos biólogos, pelos Sim, biomédicos, pelos farmacêuticos, né, pelos biotecnologistas. Então, ela é o ápice da biotecnologia, sim. né? Então, que através de estudos pré-clínicos e clínicos são disponibilizados à comunidade médica. Uhum. Então, a terapia gênica, ela é um ápice da biotecnologia a serviço da humanidade. Então, nós temos duas palavras aí, né? Terapia e gênica. Uhum. Então, terapia de tratamento, gênica de gene. Então, de certa forma, se diz o quê? Que é um tratamento que vai interferir no gene. E já discutido aqui, né, nos episódios anteriores, mas para quem está escutando só esse episódio, né, Sim. o gene é uma unidade, né, é uma parte do nosso DNA que codifica, que transfere, que comunica uma informação, né? Essa informação ela pode estar certa, causando saúde, como pode estar errada, causando doença. Sim. A terapia gênica vai ser um tratamento que se faz nesse gene, para, de certa forma, é como se você estivesse editando um vídeo para o Instagram, editando um vídeo para o Uhum. YouTube. Você está pegando uma borracha e apagando, pegando um corretivo de escola, passando ele por cima e escrevendo a informação certa, né? Uhum. Então, a terapia gênica, ela vem para pegar esse gene que, por algum motivo, tem algum problema, né? E ela vai editar, ela vai apagar, ela vai corrigir aquela informação. Uhum. Essa ferramenta, ela é muito poderosa, né? Ela, inclusive, ela pode ser usada para o bem e para o mal, né? Aqui nós estamos falando Sim. para o uso dessa ferramenta para o bem da humanidade. Uhum. Então, quando a gente fala terapia gênica, a gente está falando dessa terapia que vai mexer lá no gene, que neste caso a gente está falando de doenças, né? Que é o causador da doença. Uhum. Então, seria uma intervenção a nível de DNA. DNA, no gene, no DNA, dentro Uhum. da célula. E, na maioria das vezes, dentro de cada célula do corpo da pessoa. Lembrando que são bilhões, né, de Uhum. células no corpo. Então, tem que ser uma terapia que seja capaz de entregar essa solução Uhum. para o corpo inteiro de uma pessoa e que seja capaz de permanecer no corpo dessa pessoa até o final da vida dela. Que é isso que Uhum. nós, cientistas, pesquisadores, queremos, né? Sim. Trabalhamos para Uhum. desenvolver essas soluções para a humanidade. Uhum. É muito importante, né, uma fala sua, mostrando que na área acadêmica, na área científica, na área médica, também é assim, ninguém faz nada sozinho, né? Então, você trouxe um destaque aí para todos esses profissionais que atuam de forma colaborativa, né? Se apoiando, cada um tendo ali a sua área maior de conhecimento, né? Sendo expert numa área específica e Sim, cada um trazendo o que mais sabe e que essas informações precisam conversar, né? E isso é muito importante para o desenvolvimento de novas sim, terapias, né? Não só para doenças raras, né? Diversas terapias, então nós conhecemos várias, né? Durante as nossas vidas, nós nos beneficiamos de vários tipos de tratamento, né? Para diversas doenças. E pensar, né, que existem muitas pessoas por trás disso, isso. né? Como eu destaquei no episódio anterior em relação ao diagnóstico, né? Então, a importância desses profissionais que desenvolvem novas ferramentas diagnósticas, porque sem elas, né, não é possível a intervenção correta. E quando a gente chega nessa intervenção, nesse tratamento, que também é uma ação colaborativa, né, multiprofissional, Isso. Uhum. que existem muitas pessoas aí nesse making off, né, desse desenvolvimento científico. Então, assim, eu achei muito importante a gente destacar isso. Hum. Então, essa terapia, ela vai conseguir fazer uma edição a nível de DNA. E quando a gente pensa que é uma receita que está, né, voltando lá, com a mesma analogia dos primeiros episódios, para você que não assistiu, volta lá,
para você ter essa linha de raciocínio, isso vai facilitar o seu entendimento. Então, ela consegue, né, após a detecção desse erro, corrigir esse erro. E aí, nesse caso, é importante que seja permanente, né? Você quer corrigir esse erro e que ele permaneça, né? Porque para outros casos, quando a gente fala no funcionamento do corpo, e a gente falou num episódio sobre epigenética, por exemplo, tem algumas coisas que são reversíveis e é interessante para nós que sejam reversíveis, como, por exemplo, os mecanismos epigenéticos, né? As marcações que são realizadas. Então, quando pensa em terapia, tem que acontecer essa modificação e o que se espera é que ela seja permanente, de forma que aquele erro seja corrigido para o resto da vida da pessoa. Sim. É isso. E assim, usando a mesma analogia Aham. da receita do bolo, né? Pensando lá no ovo que foi substituído pelo abacate, uma coisa Aham. assim, não um queijo, não lembro mais, né? Isso. Então, não vou entrar aqui, seria papo de genética para outras ocasiões, né? Sim. A parte ética da terapia gênica em embriões, né? Que é uma grande discussão ética, que não é escopo aqui, né, da nossa Uhum. discussão. Então, quando a gente está falando de terapia genética aqui, a gente já está falando de pessoas que já nasceram, né? Ou de pessoas adultas. Então, vamos pensar assim que essas pessoas já nasceram e a receita de bolo delas, ao invés de ovo, tem lá, sei lá, ao invés de 3 ovos, tem 3 abacates, Uhum. né? E a pessoa já tentou fazer o bolo e deu errado. E aí, mas sabe-se, já se sabe que é ovo que tem que ser colocado naquela posição da Uhum. receita. Então, se coloca ovo ali, né? Apaga o passo corretivo, escreve ovo. Agora, você imagina se no virar da página eu fecho o livro, depois quando eu abro o livro de novo, a hora que eu abro de novo, está escrito abacate Abacate de de novo. novo. Então, essa solução que é entregue, ela tem que ser permanente, Uhum. né? Ela tem que ser uma edição que é permanente. Uhum. Ou então, por exemplo, eu fui lá, eu tenho um livro de receitas, né? E isso era a receita do pão de queijo. Uhum. Mas eu também tenho uma receita de lasanha, né? Certo. E aí a lasanha tá lá com o molho de tomate. Uhum. Ao invés de eu ter colocado o ovo Na receita na do pão de receita do queijo. pão de queijo, eu coloquei ovo no lugar do molho de tomate da lasanha, em outra Hum. página do livro de receitas. Então, ao invés de corrigir um problema, causou outro. Causou outro e uma consequência catastrófica, porque aquela pessoa não vai mais conseguir nunca mais comer lasanha. Porque é uma intervenção que a gente espera ser permanente. Permanente que, se ela colocar ovo no lugar de molho de tomate, ela não vai ter lasanha no final. Uhum. Então, essa edição gênica ela também não pode ir para o lugar errado. Uhum. Ela tem que ser permanente e ser colocada no lugar certo, Uhum. né? Então, estamos falando de um evento muito complexo e muito caro. Uhum. Então, vocês entendem, né? Agora, assim, de uma forma melhor, por que que é tão caro? Por que demorou-se tanto para se desenvolver uma ferramenta como essa? Porque são muitos mecanismos envolvidos que precisam ser avaliados, né? E aí, com uma segurança, né, Isso, em relação à eficácia. isso. E tudo isso é analisado, né, ali no desenvolvimento de uma nova Uhum. terapia. Então, pensando, né, nesse episódio de terapias, né? Então, a Natasha acabou de falar a importância dessas terapias, por que que ela é tão complexa, mas como que ela funciona de fato? Então, o objetivo principal ali da terapia gênica é meio que reeditar ali o nosso genoma, ali, os nossos genes, né? Então, são três caminhos possíveis, assim, né? Isso vai variar Uhum. de acordo com a medicação que vai ser usada, né? A terapia, e vai variar também de acordo com a doença desse Uhum. paciente. Mas esses três caminhos, o primeiro deles seria substituir um gene defeituoso, né? Então, tem ali uma partezinha que está escrita errada, então gera uma proteína ou defeituosa ou disfuncional, né? E aí ele vai ter essa função de substituir Uhum. esse gene. Um outro caminho possível é a deleção desse gene, né? Porque, é, por exemplo, em alguns casos de câncer, né? Algumas terapias também são usadas para alguns tipos de câncer.
Nesse caso, são genes defeituosos ali que não são úteis e também ele não precisa ser substituído, ele precisa sumir dali. Então, em alguns casos, vai ser deletado esse gene. Então, ele está contribuindo para o câncer Isso, acontecer. desenvolver, é. Uhum. E num terceiro caso seria adicionar um gene, né? Não tem nenhum defeituoso, não tem nenhum desnecessário, mas é preciso surgir um gene ali que vai trazer uma proteína funcional para que esse corpo funcione de uma maneira saudável. Uhum. Então, são esses 3 caminhos possíveis e é dessa forma que ele funciona. E também, eu comentei sobre o caso de câncer, né? Mais ou menos 80% das doenças raras são de origem genética. Mas tem ali 20% que não são, né? E aí, algumas Sim. terapias gênicas podem alcançar aí, Grande parte, esse né, esse desses lado. Então, assim, pacientes. alguns tipos de câncer, algumas infecções, né? Eu acho que o HIV já tá sendo estudado uma terapia gênica para HIV. Uhum. Então, também tem esse outro lado da terapia gênica que não é só de doenças genéticas, né? Uhum. Então, mostrando que ela é amplamente utilizada, né? Tem se feito um esforço para utilizar essa mesma tecnologia para várias finalidades, né? Quando a gente fala no contexto de doença, de uma forma geral. Sim. E aí, então, voltando aqui, né? Falando no nosso foco de pacientes com doenças raras, quais seriam, assim, as principais terapias, tratamentos disponíveis atualmente? Então, a gente falou das terapias gênicas, né? Uhum. Hoje a gente já tem algumas terapias aprovadas. Eu até dei uma atualizada ontem no site da Anvisa no Brasil, seria para AME, hemofilia e distrofia de Duchenne. Se eu não me engano, são essas 3 atualmente. Se você até quiser abrir aquele Excel que eu te mandei Sim. ontem. E outras terapias gênicas que têm aprovado já são mais voltadas para o câncer. Uhum. Mas a gente tem, além das terapias que a gente já conhece, né, voltadas para fisioterapia, as terapias de, não é nem de apoio, porque em alguns casos as terapias que são consideradas terapias de apoio são as terapias que aquele paciente realmente precisa, né? Uhum. Fisioterapia, fonoaudiologia, Uhum. terapia ocupacional, né? Terapias motoras, neuromotoras. Em alguns casos de doenças raras, a gente tem algumas doenças, né, que também se beneficiariam de terapias gênicas, são doenças onde a questão genética causou que alguma enzima não fosse produzida. O que que é uma enzima, né? A gente tem que falar o que que é Uhum. uma É enzima. importante. Uma enzima é uma parte do nosso corpo, é uma substância do nosso corpo que exerce uma função. Basicamente é isso, né? É uma proteína, é uma molécula dentro do nosso corpo que está exercendo uma função. Uhum. Para facilitar o entendimento de quem está escutando a gente, um exemplo de uma enzima bem fácil de entender assim são as enzimas que estão no nosso estômago, né? Então, quando a gente come uma carne, existem enzimas específicas que pegam aquela carne e digerem ela em pequenos Uhum. pedacinhos. Mas as enzimas têm outras funções que não são só digestão, né, dos Uhum. alimentos, né? Então, o nosso corpo ele funciona através de enzimas, né? Então, existem pessoas com doenças raras que têm, e muitas dessas, grande parte dessas doenças enzimáticas, né, que algumas pessoas que são da audiência vão entender como erros inatos do metabolismo, Uhum. né, que são pessoas que já nascem com uma doença de metabolismo, porque essas enzimas elas participam do metabolismo, né? O metabolismo é feito da ação das enzimas, né? Uhum. Então, essas enzimas faltam e Uhum. uma das opções é a reposição dessas enzimas. Então, novamente, né, os biotecnólogos, os farmacêuticos, os engenheiros químicos, eles produzem essas enzimas, De né, forma de sintética. forma sintética, e aí, né, em reatores, né, em grandes produções, e essas pessoas tomam essas enzimas
e suplementam essas enzimas. A terapia gênica também poderia ajudar essas pessoas, editando o gene Uhum. dessas pessoas das enzimas e fazendo Uhum. com que a enzima fosse funcional, né? Mas seria dessa forma bem mais Hum, simples, né? Fazer essa reposição A em relação ao reposição, custo, a por exemplo. reposição sempre é muito mais simples, Uhum. né? Porque é muito mais barato, Sim. né? Tecnologicamente é muito mais simples. O risco genético não existe, porque não é genético, né? O risco Uhum. de acontecer alguma coisa geneticamente. E já é bem consolidado. Mas não é toda doença enzimática que pode ser suplementada. Uhum. Aí esse é o problema, né? Uhum. Então, e existem outras doenças enzimáticas, eu gosto muito de falar do exemplo do óleo de Lorenzo, né? Do filme do Lorenzo, do filme de óleo de Lorenzo, né? Eu sou nascida nos anos 80, nem todo mundo sabe qual é o filme óleo de Lorenzo, mas é um filme simplesmente perfeito para toda pessoa da área biológica assistir, porque mostra a luta de um pai de uma criança com uma doença desconhecida, lutando para dar um tratamento para esse filho, né? E no caso dele, é um problema, se não me engano, lisossomal da doença do Lorenzo, mas a suplementação de um lipídio que faltava. Uhum. Então, às vezes, não é enzima, e sim algo depois da enzima, metabolicamente falando, algo que viria depois da ação da enzima, né? Uhum. Então, depende Sim. muito. E também tem a questão, né, que a gente pode conversar um pouquinho aqui, que é uma coisa assim muito controversa, que é a terapia com as células-tronco, né? Uhum. Com as células-tronco mesenquimais. Então, hoje se é muito oferecida a terapia de células-tronco mesenquimais para a família, para as famílias de pessoas raras, porém, a gente pode falar um pouco mais sobre isso. São terapias ineficazes, na maioria das vezes charlatanismo, né? Não existe comprovação científica desses tratamentos. Existem muitos estudos clínicos sendo feitos, mas raríssimos geram algum resultado, né? E E- o porquê disso? Uhum. Porque a célula-tronco adulta, que é aquela, qual é essa célula? Aquela que é guardada do cordão umbilical, da polpa do dente, que te oferece lá na maternidade, Uhum. que te oferecem na primeira consulta do dentista, né? Essas células específicas, tronco, né? Que eles dizem que pode ser a cura do seu filho, de uma doença no futuro, essas células, elas têm um potencial muito pequeno, né? Ela tem um potencial apenas de ajudar o sistema imune em algum processo relacionado à inflamação, Uhum. né? Então, se a doença rara não envolve é, Esses o sis- mecanismos é isso, inflamatórios, inflamação, a pessoa não se beneficiaria de um tratamento não. desse. E mesmo se envolvesse, ela precisaria, né? A gente vai falar um pouco sobre isso também, Uhum. como que ela descobre se ela se beneficiaria ou não desse tratamento. Então, assim, quando nós falamos de terapias, a gente tem a tendência a pensar só em medicamento, no fármaco, Uhum. né? Então, com a fala de vocês, nós podemos concluir que não é só isso. Quando a gente pensa nessa fisioterapia, na fonoaudiologia, no apoio de nutricionistas, tudo isso é tratamento, né? Sim. Não é só a medicação. E existem, né? Então, a gente pensa em ferramentas farmacológicas e não farmacológicas. E em muitos casos, né, por exemplo, em algumas doenças onde não há, às vezes, um medicamento desenvolvido especificamente para aquela doença e essa pessoa se beneficia de outros medicamentos já existentes no mercado e que podem minimizar alguns sintomas, é, isso talvez não foi feito especificamente para aquela doença, mas pode melhorar a qualidade de vida dessas pessoas, trazendo um conforto, diminuição de dores. Principalmente quando a gente pensa né, em algumas doenças
que essas pessoas, né, não têm uma previsão de cura, esse prognóstico não é muito bom, e essa pessoa entra, né, num processo de cuidado paliativo mesmo, né? Então, mesmo quando essas terapias não visam, não promovem a cura, ela vai trazer um conforto, né, para esses pacientes, então vários benefícios virão daí. É claro, né, que todas as pessoas que recebem um diagnóstico, não só raro, como de qualquer outra doença, né, o que a gente vislumbra é a cura, né, que aquele sofrimento, ele realmente tem uma solução. Mas em muitos momentos, né, essas terapias em conjunto, elas agregam, né, muito em relação a permitir que essa pessoa, às vezes, execute muitas atividades que talvez alguns anos atrás, né, nem se imaginava para uma pessoa com uma condição dessa. Então, assim, reconhecendo, né, a importância de todas essas terapias, né, agindo de uma forma conjunta. Uhum. E seguindo nessa, já, na verdade, puxando um gancho da sua fala, Natácia, realmente nós percebemos que, né, na sociedade como um todo, infelizmente, muitas pessoas se aproveitam, né, da vulnerabilidade emocional dessas pessoas. E é claro, né, uma família que, né, concebe um filho, né, tem a bênção de receber um diagnóstico, né, que a gente sabe que isso é um caminho árduo também. E aí ele parte para essa parte de busca de terapias, né? Esses pais estão desesperados, né? Eles estão sem medir esforços para tentar proporcionar o melhor para o filho, Uhum. para o irmão, para o ente querido, para o amigo. E nesse momento, às vezes, né, essa nossa racionalidade, ela fica um pouco comprometida através do vislumbre de uma cura. E aí, né, nós já ouvimos várias histórias de pessoas, né, que principalmente outros países, né, oferecem essa cura, né, não, se você vier trazer seu filho e ele for submetido a essa terapia, a gente promete que seu filho vai andar. E custa tanto. E aí a Uhum. gente vê que esses familiares, eles vendem casa, carro, Sim. desfazem de tudo que eles Uhum. têm em prol da busca da cura, Topando tudo. topando tudo, né? Que venha diminuir o sofrimento Prometendo daquela alguma coisa pessoa. ali. Então, pensando nisso e pensando que isso é mais comum do que a gente imagina, quais dicas vocês dariam para essas pessoas para que elas se atentem e analisem com uma criticidade maior, né, com mais critérios, quando se pode confiar ou quando é necessário desconfiar de uma proposta dessa? Eu queria que vocês falassem um pouquinho. Bom, eu acho que, assim, você pode complementar, porque Uhum. você também já deve ter vivido um pouco isso, né, por ser um portador de doença rara também. Mas eu acho que, primeiramente, se atentar a promessas milagrosas, assim, como você usou de exemplo, né? Uhum. Ah, é só tomar isso daqui, é só pagar aqui rapidinho, já está resolvido, com certeza. Não mostra um efeito adverso, provável efeito Parece tudo adverso, positivo tudo e positivo, né? simples. Então, e assim, até mesmo um anti-inflamatório que você vai tomar para uma dor de garganta pode trazer um efeito adverso, que Sim. dirá um tratamento para uma doença complexa. Então, assim, jamais acreditar numa cura milagrosa. Eu acho que também uma característica de golpistas assim seria uma pressão para que você haja logo, né? Não, o seu filho está precisando, o quanto antes você vier aqui, melhor, quanto antes começar o tratamento, melhor. E, assim, existindo essa pressão, é um ponto que precisa ser A se assistir, desconfiar. se desconfiar. Uhum. Então, eu acho que é um lado importante mesmo. E E financeiramente falando, o que que dá para a gente ver assim, por exemplo, que eu já até li em alguns materiais, por exemplo, para desconfiar quando eles pedem pagamento antecipado. Uhum. também. Por exemplo, não, mas tem que fazer, mas você tem que pagar agora, porque Sim. senão a gente vai incluir um outro paciente. Uhum. Então, né, realmente a pessoa vende tudo, pega todas as economias. Então, isso também é um ponto para desconfiar. Uhum. Com certeza, com certeza. Uhum. E eu acho assim que a gente pode acrescentar, Natália, até queria que você falasse um pouquinho mais sobre esse ponto de
de reconhecer uma legitimidade em quem está oferecendo isso, né? Uhum. Como que as pessoas podem avaliar se essas pessoas realmente são sérias naquilo que elas estão falando? Uhum. Então, hoje, eu até estava refletindo um pouco sobre isso, né? Hoje, no mundo das redes sociais, todo mundo é autoridade, Uhum, né? E verdade. nós aqui como cientistas, né? E posso falar aqui como doutoras, né? Sim, Os doutores normalmente não falam que são doutores. Isso é um fato, né? Para começar. sim. Então, assim, hoje em dia está difícil desassociar e realmente conseguir reconhecer quem é autoridade, porque o marketing hoje da rede social ele está muito Sim. forte, né? Eu vejo isso assim, pessoas que estão em palcos vendendo palestras para você entrar numa Uhum, palestra de 3.000, se dizendo doutoras uhum. e se mostrando como autoridades, né? Então, assim, hoje está difícil para a pessoa que é comum, que é leiga, reconhecer. Sim. Então, eu vou tentar juntar um pouco, Uhum, porque enquanto vocês estavam conversando, eu fiquei pensando assim, as possibilidades, né? Então, a gente pode falar de terapia gênica, que é isso que a gente falou. uhum. Já apareceu várias vezes no Fantástico, eh, alguns médicos aqui do Brasil vendendo células-tronco. Não sei se vocês já viram, eles vendem nos tubinhos assim. Já foi denunciado várias vezes no Fantástico, às vezes quem está escutando a gente lembra disso. E também pessoas que vendem algum tratamento que tem essa pegada molecular, essa Uhum. pegada, sabe? Biologia molecular, DNA, né? Tecnológica. Então, a primeira coisa que eu gostei muito que a Camila falou é assim: se a pessoa está te cobrando, já é um grande sinal de que ela não é autoridade. Por quê? Porque os estudos clínicos sérios, normalmente é o paciente que procura o estudo clínico. É o paciente que implora para participar do estudo clínico. É o paciente que cava a profundidade para encontrar o hospital que está conduzindo para ter acesso àquele medicamento, Uhum. para ter acesso àquela terapia. É raríssimo, né? Porque quando o tratamento fornecido ele é correto, a não ser que ele já esteja assim, já tenha perdido patente, Uhum. já esteja há 20 anos no mercado, E aí vira realmente uma questão comercial comercial também? e ampla, ele é contido por pouquíssimos lugares. Por exemplo, parte de terapia celular, USP Ribeirão Preto. Você não tem terapia celular em Uberlândia. Qualquer pessoa que te falar que tem terapia celular em Uberlândia, não tem terapia celular em Uberlândia, né? Então, esse é um ponto. O outro ponto é, hoje, por exemplo, eu acho que muito está se falando aqui, né, para quem escutou os outros episódios, muito está se falando da Lagem e da ONG para a região de Uberlândia, mas vamos imaginar que esse podcast ele está alcançando bem mais que Uberlândia. Uhum. Vamos Com imaginar que ele está certeza. alcançando várias pessoas, né? Então, eu acho que a Lajem está no Instagram. Eu acho que já me coloquei à disposição, inclusive, né? É um local onde as pessoas podem mandar perguntas, podem pedir orientação. Existem outros canais, por exemplo, Nunca Vi um Cientista, né? Que é um canal incrível do Instagram, do YouTube, onde você tem um canal ali de cientistas de verdade para perguntar. O médico mesmo, né? Falando de cada um tem o Uhum. seu papel. O seu médico geneticista, seu médico clínico geral, aquele mesmo que você vai, né? Não aquele que você achou pelo WhatsApp, do patrocinado que você viu no Instagram, da pessoa que te abordou. Então, buscar a análise de outros profissionais, né, que tenham um Mas conhecimento mais técnico sem para avaliar. associação, sem Uhum. associação com aquele, né? E em alguns casos, né, que é o caso, por exemplo, da Sociedade Internacional de Pesquisa Clínica com Células-tronco, eles têm guias específicos para pacientes, para o público leigo, onde eles têm até uma cartilhazinha onde você vai marcando
Fazendo um checklist. Fazendo um checklist. Essa pessoa te perguntou isso? Essa pessoa te perguntou aquilo? Olha só. Te ofereceram pagamento antecipado? Essa pessoa te prometeu Milagre. milagres? Ela não falou os efeitos adversos? E aí o paciente ou familiar da pessoa com doença rara, ela vai marcando aquilo. Aí, sabe, igual a gente Tem uma fazia, tem uma pontuação para pontuação. Se saber. dá uma pontuação ali, fala, olha, existe uma grande Suspeito. chance disso ser charlatão. Na área específica, nós estamos no papo de genética, Uhum, terapia celular, terapia gênica, células-tronco, a chance de ser charlatanismo, ela é uhum, gigantesca, uhum, né? Ela é muito gigante. Então, é muito mais fácil você estar em contato com uma pessoa que não é séria uhum. do que uma pessoa que é séria, Sim. né? Outra coisa, aprofunda no site. Por exemplo, alguns desses sites, escrevem lá, por exemplo, assim, colocam lá ali na parte de cima, nos botões para clicar, artigos científicos ou estudos clínicos. Clica lá. Às vezes, a página não encontrada. Não tem, ele Ou coloca aquele conteúdo, mas ele não está ele não publicado tem. lá. Ou o estudo clínico é de outra empresa, Entendi. não é deles. Uhum. Então, assim, E atrás dessa procedência mesmo, né? isso. Só que às vezes a pessoa também não tem essa capacidade, Sim. né? Por isso, levar isso pro médico de confiança, levar mesmo na consulta, olha, eu fui Uhum. abordada por essa pessoa, e eu entendo, e você falou uma coisa muito certa, né? Eu também já me coloquei nessa situação. Se eu, por exemplo, tenho uma doença, e vamos supor que é uma doença devastadora, Sim. e me oferece um tratamento, será que eu não quero tentar? Talvez a gente vai ter um pensamento, quero tentar. Uhum. Mas às vezes eu vou precisar vender um carro, precisar vender uma casa. E eu já vi muitas pessoas fazendo vaquinha para ir para Tailândia, para ir para o Uhum. México, que são destinos comuns para esse tipo, é o turismo terapêutico, né? Uhum. Então isso é real, né? Uhum. Então eu acho que não vale a pena. Aham. Então, né, você conseguiu enumerar aí vários critérios para um paciente que, né, um familiar que está analisando uma possibilidade dessa, para fazer esse checklist, Sim. né? É confiável ou não? Vale a pena? Até que ponto isso tem risco? Não tem? Então, muitas vezes esse pessoal eles usam termos técnicos corretos, né? Então, quando tentam vender essas terapias, mas, né, se um profissional que é da área, né, como se diz, né, apertar um pouquinho aquela Uhum. pessoa, ela vai acabar entregando que ela realmente não entende aquilo, mas eles têm, né, algumas estratégias para parecer que aquilo é real. Então, eu acho que aí a gente pode incluir, né, o papel das universidades, né, dos cientistas, da ciência de uma forma geral, que tem condições, né, lógico, cada profissional na sua área, Uhum. condição de auxiliar essas pessoas, né, Sim. como nós falamos anteriormente. A universidade é pública, né, a universidade, vamos falar aqui da nossa região, a Universidade Federal de Uberlândia é pública, existem diversos profissionais da área de genética, por exemplo, ou biologistas moleculares, que podem, né, contribuir, né, com essas famílias nesse sentido, Sim. de auxiliá-las nessa análise, né, de se é válido ou não, né, uma terapia como essa. E agora, só para finalizar, nosso tempo já está chegando ao fim, porque acho que é uma curiosidade que muitas pessoas têm. Então, nós falamos de várias terapias, né? Da terapia gênica, que seria o mais revolucionário, talvez, em complexidade, em benefícios que há hoje atualmente no mercado. Mas por que que é tão caro, doutora Natácia? Então, nós vemos aí manchetes, né? Em diversos canais de divulgação, de entretenimento, né? Vaquinhas, né? Vários projetos
para arrecadar fundos, por quê? Porque há a possibilidade de incluir uma criança num estudo clínico, no Brasil ou fora, no exterior, e que isso custa, né? Receber esse medicamento custa milhões de reais. Uhum. Por que é tão caro? Então, acho que cai naquela mesma questão que o Dr. Vitor falou anteriormente, né? Do custo que se tem para o desenvolvimento de Uhum. tudo nessa área biotecnológica, né? Camila, você pode É, complementar? eu acho que assim, um medicamento complexo ele exige um desenvolvimento complexo e Uma uma infraestrutura infraestrutura, né? muito Reagentes, complexa, exatamente. equipamentos, mão de E assim, obra. e falando no âmbito de doenças raras, isso é um mercado que tem pouca prevalência, né? Então, assim, não é uma coisa muito lucrativa tanto que são chamados de medicamentos órfãos, né? Esses medicamentos que têm baixa prevalência, pouco mercado. Então, assim, tem o custo de desenvolvimento que é muito alto e muito complexo. Problemas de logística também, porque, assim, tanto logística quanto produção, né? Porque é uma produção em pequeniníssima escala, então isso eleva muito os custos. Montar uma infraestrutura complexa Uhum. para um paciente ser É, beneficiado, por exatamente. exemplo. Então, isso seria esses custos que você acabou de descrever, eles precisam ser absorvidos de alguma forma. Exatamente. E acaba que esses custos eles são transferidos para o valor da terapia, né? Exatamente, para a ponta final ali de quem Uhum. vai consumir esse medicamento. Então, assim, a logística também é uma problemática, porque Uhum. é muito disperso, né? É um caso ali em tal país, um outro caso ali no outro. Então, assim, para Uhum. levar uma única dose lá para longe. Então, assim, isso vai encarecendo todo o processo e faz sentido que seja caro mesmo. Uhum. Então, acho que é Então é só mais motivo assim, por isso. um pouco até, acho que muitas pessoas da sociedade em geral teriam curiosidade em saber, né, o Uhum, porquê 18 bilhões, 50 milhões, né, uma dose. uhum, Então é isso, é realmente pela demanda de uma alta complexidade de infraestrutura, de profissionais e, né, poucos pacientes se beneficiarão. uhum. Então, querendo ou não, esse impacto financeiro chega para essas Sim. pessoas. Então, né, nós caminhamos para o encerramento desse episódio onde nós abordamos, né, diversas questões referentes ao tratamento de pessoas com doenças raras. E, né, queria agradecer vocês, né, eu tenho certeza que as pessoas se beneficiaram, né, de muito conhecimento de qualidade, com base científica, o mais importante, né? Então, um conhecimento real e que se pode confiar. E por trás temos aí cientistas, pesquisadores, diversos estudantes, né, contribuindo e de mãos dadas, né, para permitir que avanços venham, né, em prol dessas pessoas, né? Uhum. Então, dessa forma a gente encerra essa série desse podcast Papo de Genética, que iniciou lá contando a história do DNA, né, trazendo conceitos importantes, caminhamos para outras questões, como, por exemplo, a influência do ambiente nesses genes e como, né, esses diagnósticos e essas terapias vieram, né, melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. Então, a gente fecha aí uma trilha de raciocínio, né, para vocês, para desmistificar muitos conceitos e para tornar a jornada em busca desse diagnóstico, dessas terapias, um pouco mais leve, trazendo apoio para vocês e levantando a bandeira da conscientização em relação ao respeito a essas pessoas, né, reconhecendo, né, o sofrimento dessas famílias, como é árdua essa caminhada, né, em prol de beneficiar, de trazer respeito, né, e eticamente falando também, dando um respaldo para essas pessoas. Então, saibam que existem, né, muitos profissionais que abraçam essa causa, que estão, né, incessantemente estudando, se debruçando em microscópios, nas diversas ferramentas, né? Estou trazendo isso porque é a minha área, mas que vocês não estão sozinhos, que existem, né, muitas pessoas colaborando para que, né, a vida dessas pessoas ela seja cada vez melhor. Então, nosso objetivo nesse podcast foi trazer ciência e genética, principalmente de uma forma descomplicada e leve. Espero que vocês tenham gostado. E
gostando, né? Esperamos também que você compartilhe isso com o máximo de pessoas, né? Então, muitos podem se beneficiar desse conhecimento, que você curta, né, esse material, tanto nas redes sociais, e nos canais da ONG Famílias Raras, da Lagem, porque é uma forma de incentivar também esse trabalho, incentivar os alunos, incentivar esses profissionais a continuarem nessa busca por melhorias. Então, agradeço a companhia de vocês e espero que vocês saiam, né, dessa série conhecendo um pouquinho mais sobre ciência e genética. Até a próxima.